falar o que sempre falo a vocês, que nós temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Neste domingo próximo, teremos ceia do Senhor às 9 horas e ceia do Senhor às 19 horas, tá bom? Então não se esqueçam, preparem-se, venham preparados para glorificar ao Senhor como sempre fazemos. Nas terças-feiras nós estamos sempre aqui como estamos fazendo hoje, e na sexta-feira o pastor Esli está responsável. Pastor Esli, irmão Adriano, Antônio Xavier, e o evangelista Antônio Xavier. Quem disse que eu lembrava? Então, essas 3 pessoas estão responsáveis pelo culto de oração, que está uma grande bênção. Uma grande bênção. Graças a Deus por isso. Antes de nós lermos, quero dar ainda mais um aviso a vocês. Nós sabemos que estamos numa segunda onda da pandemia e, infelizmente, muitos brasileiros afrouxaram com os protocolos. Nós estamos aqui, não estamos demarcados, mas eu tenho pedido a vocês que estão morando na mesma casa podem sentar juntos, mas vocês que não moram na mesma casa precisam distanciar-se pelo menos um banco um do outro. Eu queria pedir a vocês que nós continuássemos dessa maneira. Perdemos em Mineiros uma serva do Senhor que era uma das colunas da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Campinas, lá em Mineiros. Ela era uma das colunas na igreja, era a coluna na casa dela, e ela entrou no hospital, passou mal na quinta-feira, sexta-feira foi para o hospital, sábado foi entubada e domingo morreu. Parece que foi esse o processo. Então, eu quero pedir a vocês que sejamos sóbrios, vamos tomar o devido cuidado. É a nossa responsabilidade termos o devido cuidado para nós não propagarmos esse vírus. Eu quero contar com vocês. Por favor, eu estou ensinando constantemente sobre esta situação e vocês precisam entrar nesta linha de pensamento para que nós possamos fazer a diferença no mundo. Os cristãos, no momento desse, orientados por Deus, precisam fazer a diferença no mundo. Certo? Pois bem, vamos ler o texto, Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz o seguinte o texto: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Feche seus olhos, por favor. Papai eterno, nós precisamos aprender do Senhor mais um pouco da Tua palavra. Esse texto é preciosíssimo, Senhor. Nós vamos usá-lo como base para a nossa ministração nesta noite. E eu quero pedir ao Senhor que tudo que for falado aqui seja aprendido por nós, seja adquirido por nós e seja praticado. Mas eu quero pedir isso em nome de Jesus. Usa-nos, ó Deus, para transformarmos esta cidade, usa-nos para transformarmos este país. Nós lhe pedimos assim, ó Deus, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós temos trabalhado com o crescimento da igreja. Esse texto fala do crescimento individual. Dos versículos, nós não lemos, mas dos versículos 12 até o 15,
ele traz um ensino especial. O ensino é que o cristão deve crescer em tudo. Olha o que diz o versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, quem é a verdade? É Cristo. Quem representa a verdade aqui na terra é a palavra. Então, o que Paulo está querendo dizer, disse aos Efésios e diz a nós nessa noite. Ele está dizendo, cristãos de Goianápolis, vocês devem crescer em tudo. Isso mediante a verdade em amor. São duas coisas que estão envolvidas nesse crescimento. A verdade, que é Cristo, e o amor que Ele deu a cada um de nós. O amor ágape. Não é esse amor banalizado que está aí no mundo hoje. É o amor ágape. É aquele amor sacrificial. Foi o amor que fez com que Jesus viesse ao mundo e morresse no meu e no seu lugar. Mesmo sabendo desde a fundação do mundo quem éramos nós e o que faríamos depois que ele morresse. Ele preferiu morrer. Ele preferiu se entregar. Nós precisamos amar com este amor, amar a nós, uns aos outros. E depois que amarmos uns aos outros, amarmos o mundo. Não o mundo, o sistema, mas as pessoas no mundo. Então vejam bem o que Paulo está nos dizendo. Devemos crescer em tudo. Em tudo o quê? No nosso relacionamento com Deus. Muitos cristãos nos dias de hoje não cresceram no relacionamento com Deus. Muitos cristãos. Quando nós vamos trabalhar com crianças, a gente diz a eles, depois da conversão deles, depois que eles recebem a Cristo como Salvador, a gente diz que eles precisam crescer no conhecimento de Cristo. Para isso, eles precisam fazer 3 coisas. Primeiro, orar constantemente, porque quando oramos, falamos com Deus. Segunda coisa, ler a Bíblia todos os dias, porque quando lemos a Bíblia Deus fala conosco. Terceira coisa, estar na igreja constantemente. 3 passos para conhecermos a Jesus. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser baseado nesse conhecimento de Jesus. Um pastor que faleceu, Russell Shedd, ele dizia que quando a vontade do homem se encontra com a vontade de Deus neste relacionamento, quando a vontade do homem se encontra com a vontade de Deus, uma das duas tem que morrer. Aí ele dizia o seguinte, eu vou dizer uma coisa para vocês, a de Deus nunca morre. Então a minha vontade, a partir do momento que eu recebi a Cristo como Salvador, cadenciadamente, ela precisa morrer, dia após dia. Foi isso que Paulo disse. Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo estava querendo dizer, eu não mando mais em mim, agora quem manda é Deus. Eu não faço mais a minha vontade, agora quem faz é Deus. Isso é crescimento individual. Nós, enquanto indivíduos que compomos a igreja do Senhor, que compomos primeiro uma família e depois uma igreja, nós precisamos ter esse crescimento. Deus não pode ter dificuldade para ter o domínio da nossa vida, o domínio do nosso desejo. Deus não pode ter dificuldade para nos conduzir no caminho dele. Mas, infelizmente, para muitos cristãos da atualidade, ele não consegue. Ele perdeu o poder? Não. Mas ele respeita o livre-arbítrio que ele nos deu. De modo que se eu disser, eu não quero Jesus, ele não me força. Muitos cristãos, no relacionamento com Deus, às vezes tem 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não se moldaram ainda conforme a vontade de Deus. E no momento desse que nós estamos falando aqui, é momento de eu refletir, fazer uma introspecção e perguntar para mim mesmo, e eu?
Deus domina a minha vida profissional? Deus domina a minha vida conjugal? Deus domina a minha vida sentimental? Deus tem o controle dela? Eu já deixei para Ele esse controle? Ou eu faço o que eu quero? Ou eu faço e depois pergunto para Ele? E eu, como é que eu estou no meu relacionamento com Deus? Porque eu preciso crescer nesse relacionamento. É isso que o texto está me dizendo. Mas não é só no relacionamento com Deus. É no relacionamento com as pessoas. É inadmissível, biblicamente falando, é inadmissível um cristão que tenha a capacidade de usar a sua língua para amaldiçoar alguém. Isso não é concebível biblicamente. É inconcebível, biblicamente, um cristão que tenha a capacidade de trair o seu cônjuge. Porque ele demonstra com isso que ele não tem um relacionamento inteiro com Deus. Por isso ele não tem um relacionamento inteiro com o seu cônjuge ou com as pessoas que o cercam. Então é muito importante nós entendermos o que é esse tudo de Paulo. O tudo é o homem ou o ser holístico do homem. É corpo, alma e espírito. Ele tem que mudar tudo. É isso que a Bíblia diz. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que agia no corpo, contrário à vontade de Deus, não faça isso mais. Aquele que agia na alma, a sede dos sentimentos, contrário à vontade de Deus, não faça isso mais. Aquele que agia nos pensamentos, na mente, o que era contrário a Deus, não faça isso mais. É isso que Paulo está dizendo. Porque se eu tenho um relacionamento inteiro, completo, pleno com o meu Senhor, de modo que Ele tenha o comando da minha vida, eu sou incapaz de agir desordenadamente com o meu irmão. Por quê? Porque quando eu tenho um relacionamento inteiro com Ele, aí eu conheço a mim mesmo, com quem eu tenho que me relacionar. São 3 níveis de relacionamento que nós temos. E quando Paulo diz que devemos mudar em tudo, devemos melhorar em tudo, transformar em tudo, ele está querendo dizer isso. Eu preciso de mudança por completo. Por completo. Se você fuma, precisa deixar de fumar. Não pode continuar dessa maneira. Porque fumar você está acabando com o seu corpo. Acabando com o seu corpo, você está destruindo o templo do Espírito. E a Bíblia condena quem destrói o templo do Espírito. Vejam bem a seriedade deste texto de 12 a 15. Mas quando chega no versículo 16, aí Paulo então fala que cada membro faz parte de um corpo. E eu me lembrei de uma engrenagem. Nós temos, por exemplo, as fábricas antigas eram assim, hoje em dia modernizou demais. Mas nós temos, por exemplo, um filme do Charles Chaplin, que fala da Revolução Industrial, eu não sei qual é o nome do filme, e numa determinada cena do filme, aparece o Charles Chaplin passando entre as engrenagens da máquina, da grande máquina que é uma grande indústria. Então, veja bem que a máquina, vou mostrar para você que está em casa, a máquina, ela tem engrenagens. O dia que essa engrenagem encavala, estraga um mundo de outras coisas. Nós somos esta engrenagem. Por isso eu não posso ter um dente quebrado, um dente na forma de engrenagem. Eu não posso ter uma falha, eu não posso ter uma folga. Então olha o que diz o texto para mim e para você, versículo 16. Do qual todo o corpo. Quem é o cabeça do corpo? É Cristo. Do qual todo o corpo de Cristo,
bem ajustado, ou seja, sem folga. O corpo de Cristo não pode ter folga. Outro dia, fui consertar o meu carro, o mecânico olhou e disse, olha, o coxim, parece que é esse o nome técnico, o coxim, que é o calço do motor, está quebrado. O senhor pode continuar com ele, mas vai dar folga, o motor vai começar a balançar. Isso vai quebrar outras coisas. Vejam bem que um motor age dessa maneira. Imagine o corpo de Cristo. Nós precisamos ser engrenagem justa, o corpo bem ajustado, versículo 16, e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Não pode faltar nenhuma junta. As juntas são o que fazem conexão, o que amortecem, o que vedam. É isso que junta significa. Falando lá do motor. Vejam bem que não pode haver nenhum vazamento no corpo de Cristo. Mas se eu deixar acontecer um vazamento, o corpo não funciona mais como deveria. Eu preciso compreender isso que Paulo está dizendo. Primeiro, ele disse que eu preciso ter uma mudança em tudo na minha vida. Em tudo. Depois, ele me diz que eu faço parte de um corpo. Se eu mudei tudo, eu estou ajustado. Então não haverá folga, não haverá dificuldade para o corpo que eu tenha provocado. Aí ele continua dizendo, de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Cada parte tem a sua função. E cada função é específica. Ontem nós estivemos aqui numa reunião da diaconia. A irmã Iracilda estava ali naquele canto. E ela, numa fala dela, comentou sobre o privilégio que é servir como diácono. Ela disse assim, ela entende como um privilégio, faz com satisfação, e muitos aqui fazem com satisfação, é claro, estou mencionando a palavra dela. Então, ela falou dessa importância do trabalho diaconal. É dessa importância que está sendo falado aqui. Que cada um deve fazer a sua parte. Nenhum pode deixar de fazer a sua parte no corpo. Nós vamos ver agora mesmo que parte é essa. Porque muitas vezes a minha parte é uma, no entanto eu quero fazer outra parte. Isso não funciona. Eu tenho uma função no corpo. O corpo de Cristo não é bagunçado. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele quer. Precisamos compreender isso. Por isso é que nós vivemos à disposição dEle. Por isso que nós entregamos a nossa vontade a Ele. É por isso. Porque quando Ele dá a voz de comando, Ele é o cabeça do corpo. Então Ele sabe onde está precisando. Por isso é que nós não cremos na hierarquia ministerial. Primeiro precisa ser auxiliar, depois diácono, depois presbítero, depois evangelista. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para mestres. Ele não deu uma escala. Porque Ele é o comandante do corpo. Ele tem o domínio do corpo. Se em algum momento estiver precisando de alguém para trabalhar como presbítero, então ele designa como presbítero. Passou o tempo de trabalhar como presbítero, aí ele designa para pastor, ele designa para missionário, ele designa para tomar conta de uma igreja, ele designa. Por quê? Porque o corpo é dele, ele tem o comando, ele é o comandante do corpo. A mim resta obedecer. Nós precisamos ter esta compreensão.
É disso que fala este texto inicial. Então, o texto inicial fala de crescimento individual. Crescimento individual para quê? Para que haja crescimento na família. Crescimento na família para quê? Para que a sociedade seja forte, para que a igreja seja forte. Aí haverá o crescimento da igreja. Vamos caminhar mais. Já falei sobre isso. Passa aí, por favor, Fernanda. Oh, Senhor da glória. Isto. Vejam bem, então, resumidamente. A igreja cresce pela força dos lares que a compõem. Lares fortes só acontece pelo conhecimento de seus membros, conhecimento da palavra por parte de seus membros. O conhecimento dos membros de uma família é relativo à presença dele na igreja. Você percebeu que a igreja cresce por causa da força da família, a família adquire força na igreja, a igreja cresce por causa da força da família, a família cresce por causa da igreja e assim por diante. Isso é um ciclo que acontece cotidianamente, continuamente na igreja. Nós não podemos desprezar esse ciclo, porque ele faz toda a diferença. Se uma dessas peças faltar, se tivermos, já falei isso aqui há algum tempo atrás, se tivermos uma família que tem membros que não têm conhecimento, eles não vão ajudar a igreja, não vão ajudar o corpo. Na terça passada nós vimos que a maioria das igrejas nasceram nos lares. Na terça atrasada, na verdade, repetimos, na terça passada. Nós vamos ver agora a base do evangelismo nos lares. Estamos falando sobre evangelização nos lares como base para crescimento da igreja. Falamos sobre esse ministério, a função dos lares, o poder dos lares, as dificuldades e o apoio que a igreja pode dar aos lares na terça-feira passada. Agora vamos falar sobre isso. A igreja primitiva usou esse método de estar em casa. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 5, versículo 42. Atos capítulo 5, versículo 42. Está dizendo o seguinte, 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. A igreja primitiva só cresceu porque usou os lares. Porque se fosse depender do templo, só de vez em quando eles podiam usar o templo. Até mesmo porque as contradições do mundo daquela época, a força da tradição, as contrariedades eram muito fortes e eles, de vez em quando, para evitar encrenca, muito certamente, eles saíam para as casas. Então veja bem o que diz esse versículo. A evangelização era diária. A evangelização era incessante. E a evangelização era também nas casas. A casa tem um refúgio para a evangelização. Temos países no mundo que trabalham com esses sistemas, vamos ver agora mesmo sobre isso. Vejam bem que outros momentos houveram que mostrasse isso. Abra sua Bíblia em Atos 12, 12. Atos 12, versículo 12. Diz o seguinte: e considerando ele nisso, ele quem? Pedro. Pedro havia sido encarcerado e foi liberto milagrosamente. E aí o Lucas está dizendo, e considerando ele, Pedro, nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Mais um momento da igreja dentro dos lares. Mas abra sua Bíblia também em Atos 16, 15. Outro momento, 16, 15, diz o seguinte:
depois que foi batizada, aqui Lucas está falando de Lídia, a vendedora de púrpura, de Tiatira, versículo 15. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou. Nos rogou a quem? A Paulo e a equipe dele, da qual Lucas fazia parte. Nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Vejam bem a importância da casa. Sabe onde eles estavam? Eles estavam na beira do rio, na margem do rio, porque saíram da cidade para tentar um lugar para orar. Quando chegaram ali, as mulheres estavam, eles pregaram o evangelho. Lídia, que já era crente, recebeu o Senhor e desejou ser batizada. Recebeu o Senhor? Não. Refez o seu compromisso e foi batizada e fez esse convite maravilhoso. E na casa dela, a igreja se reuniu por algum tempo. Ainda em Romanos 16, 15, por favor, abra a sua Bíblia. Romanos 16, 15 diz o seguinte: saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Vejam bem que nesta casa destes irmãos estavam pessoas reunidas, orando em forma de igreja. E temos outros momentos. Nós não podemos desconsiderar isso. Aqui, nesta igreja, nós já realizamos cultos familiares. Não realizamos? Aqui nós já tivemos um projeto de pequenos grupos, há muito tempo atrás. Já tivemos. E já me disseram que foi uma grande bênção. Temos um culto na casa do irmão Joel e da irmã, da pastora Eliane, na casa do irmão Cedil e da irmã Ângela, que eles revezam, como são vizinhos, eles revezam. Vocês ali já foram ganhas almas para Cristo, não foram? Vocês têm noção de mais ou menos quantas? Sim, e quantas são ao todo? 3 ao todo. Vejam bem que está dando fruto. Uma reunião por semana. Sim, pastor Esli. Rosa Helena? Ah, sim, glória a Deus, olha que bênção. Culto nos lares frutificando. É isso que a igreja primitiva fazia. Por isso que ela cresceu. Porque se eles fossem ficar encrustados apenas no templo, eles não dariam conta. Não dariam conta de crescer como cresceram. Vejam bem. Alguém quer falar? Não? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 4:4. Olha o que acontecia com a igreja. Atos está depois de João, o Evangelho. Atos 4:4. Diz o seguinte: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens, quase 5.000. Imagine uma igreja crescer em alguma coisa de 3 anos, 4 anos, crescer vertiginosamente desse jeito. Isso não é só privilégio da igreja primitiva. Às vezes a gente pode pensar assim, não, mas só aconteceu porque era novidade. Era porque o Espírito Santo estava ali trabalhando e orientando, e eles usaram a estratégia correta. Exatamente o que nós já vimos aqui, que é necessário para o crescimento da igreja. Ação do Espírito Santo e estratégia funcional. Exatamente isso. Então vejam bem, vamos lá no capítulo 5, versículo 14, que também fala de crescimento da igreja primitiva. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. O crescimento era contínuo,
Por quê? Porque a evangelização era contínua. A evangelização era focada. Aquela igreja vivia para ganhar almas. Ela vivia para isso. Ela não tinha outro objetivo. Não tinha outro objetivo. E a Assembleia de Deus cresceu demais enquanto tinha esse foco. Cresceu demais. Foi a igreja que mais cresceu no Brasil, porque tinha esse foco. Sem falar na questão das perdas que nós já comentamos aqui, que foi por causa de uma estratégia que não empreendemos, mas ganhávamos. O que precisávamos é nos aperfeiçoar na retenção apenas. Então, vamos lá ainda em Atos capítulo 6, versículo 7. Hã? É 6.1. Vamos lá no 6.7, porque senão nós vamos gastar muito tempo. 6.7. Pode ser o 6.1 também. Você aproveita e já dá uma lida no 6.1. Diz o 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes, os líderes da religião judaica, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O evangelho precisa ser pregado. Sem pregação do evangelho não há crescimento da igreja. Nem crescimento individual, nem crescimento quantitativo. Nem o qualitativo, nem o quantitativo. Não existe. A palavra é que nos lava, a palavra é que nos limpa, a palavra é que nos ensina. É preciso que ela seja ministrada, tanto aqui dentro da igreja, como fora da igreja. Sem ela, nós não conseguimos chegar no céu, porque ela é o nosso GPS, como a gente assim diz hoje, no nosso linguajar moderno. Vejam bem que John Wesley, lá por 1700 e bolinha, ele tentou pregar o evangelho como evangelista. A igreja anglicana não aceitou que ele pregasse o evangelho fora da igreja. Ele então, entendendo a visão de Deus para a vida dele, a visão evangelística que Deus tinha dado, ele começou a trabalhar nos lares ingleses. Vejam bem que não foi só na Bíblia, no momento da Bíblia, que houve o crescimento através dos lares. Assim nasceu a igreja metodista, uma igreja séria, uma igreja pelo menos sem muitos escândalos. A gente nem ouve falar de escândalos dela, pelo menos eu não ouço. Nasceu nos lares. Outra igreja que trabalha com isso é a Igreja do Evangelho Pleno, na Coreia. É a igreja criada pelo David Yang-Shu. Hoje David Yang-Shu, era Paul Yang-Shu. Veja bem que a Folha de São Paulo, em 2017, fez uma reportagem. E a Folha de São Paulo diz que mais de 12 mil fiéis estão em cada culto daquela igreja. Por dia, são 7 cultos, por dia, chegam a presenciar ali 200 mil pessoas nos cultos de domingo. Começou assim também, nos lares. Para nós ainda ficarmos com água na boca, aquela igreja, em 93, entrou para o Guinness, como o templo maior do mundo. Por isso que ele recebe essas 17 mil pessoas por culto. Agora, naquela época tinha 700 mil. Em 2017 tinha 880. Olha o crescimento da igreja. Sabe por que crescia? Porque todo mês chegam cerca de 1000 pessoas novas naquela igreja. Por causa do trabalho nos lares. E você sabe por que eles trabalham nos lares? É porque eles não têm condições de reunir o povo todo no templo. Aí tem que dividir para os lares, para conseguir celebrar culto, para conseguir ensinar o povo, para conseguir ministrar a palavra.
Vejam bem que a igreja primitiva saiu para os lares porque precisava, a igreja metodista saiu para os lares porque precisava, a igreja do Evangelho Pleno também. E nós que não precisamos, nós temos um templo, aí nós não saímos. Amados, nós precisamos seguir essas diretrizes sem precisar de perseguição, sem precisar de dificuldades, assumirmos as estratégias. É difícil? Extremamente difícil. É trabalhoso? Demais da conta. É muito trabalhoso. Mas que dia Jesus disse que nós teríamos folga aqui? Pelo contrário. Ele disse que era para nós levantarmos mesmo e andarmos, porque o nosso descanso não é aqui. Deus disse isso para nós. Então nós precisamos abrir as portas das nossas casas para que o Evangelho seja pregado através das nossas casas. Mas não desordenadamente. Precisamos fazer isso como um foco da igreja. Como um pensamento da igreja, da comunidade. Um trabalho ordenado, um trabalho cadenciado, um trabalho que tem projeto na multiplicação, um trabalho que tem projeto na quantidade de membros por pequeno grupo, um projeto que saiba onde vai chegar. Vamos caminhar mais. A igreja do Evangelho Pleno, alguém de lá, falou o seguinte: o crescimento é a vida da igreja. Se não crescer, ela morre. Eu fiquei impressionado com essa expressão que está lá na reportagem do Folha de São Paulo. Eu fiquei impressionado com essa concepção. A igreja, o crescimento é a vida da igreja. Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo, não é uma organização apenas. É um organismo vivo, enquanto o corpo de Cristo é um organismo. E ele está vivo. E quem é vivo cresce. Não tem jeito de um ser vivo não crescer. Faz parte. Então vejam bem essa verdade que nós precisamos assimilar. O crescimento é a vida da igreja. Se ela não crescer, ela vai morrer. E nós vemos isso nos Estados Unidos, sabia? Fomos nos Estados Unidos em 2015 e fomos para uma igreja em Martha's Vineyard. É um conjunto de ilhas chamado Martha's Vineyard. E chegamos naquela igreja, era uma igreja batista que funcionava num templo da igreja batista local. Naquela igreja batista local tinham 6 membros. E eles se reuniam todo domingo. E aqueles 6 membros, a pastora era mais nova, tinha mais de 60 anos. Igreja que não cresce, morre. Se não crescermos, nós morreremos. Qualquer igreja é assim. Qualquer igreja. Por que fizeram isso? Porque não deram atenção ao crescimento. E não é só lá. Tem muitos outros países que foram berço do Evangelho, hoje estão nessa situação. E, pasmem, não se escandalizem com o que eu vou falar. Muito provavelmente, se Jesus não voltar dentro desses próximos anos, o Brasil será um país assim. Porque isso é histórico, quando você começa a analisar o movimento cristão desde a Idade Média, todo país que foi berço do Evangelho, chega um momento que ele apostata da fé, e aí ele começa a degringolar, e vai acabando, evangelisticamente, claro. Vai acabando. Isso aconteceu com a Inglaterra, isso aconteceu com muitos outros da Europa, aconteceu com os Estados Unidos, está acontecendo com os Estados Unidos. E eu creio, na minha concepção, o próximo país a ser berço do Evangelho será a África. Pois bem, vamos caminhar mais. A evangelização nos lares é a melhor estratégia para ganhar e discipular almas.
é a melhor de todos os tempos. Nunca houve uma melhor que essa. Por que, pastor Willio? Vou lhe explicar agora. Eu pretendo, com esta palavra de hoje, mostrar para você o valor do PGM, do pequeno grupo multiplicador, o trabalho nos lares. Não é culto familiar. Pode ser grupo familiar, mas culto familiar não. Porque o PGM não é só a sua família. Não é um culto que você celebra na sua casa, é um estudo da palavra. Você não celebra um culto, você não fica atrás de uma mesa celebrando um culto. Você fica em círculo e alguém participa, outro participa, e aí todo mundo aprende. E eu vou dizer para você hoje em que isso é bom. Observe bem que o pequeno grupo, o PGM, é um pequeno grupo de pessoas que se reúnem numa casa regularmente, geralmente um dia na semana, o mesmo dia, o mesmo horário, e eles se reúnem para estudar a Bíblia e glorificar a Deus. Ali tem cântico, ali tem testemunho, ali tem ajuda, ali tem glorificação a Deus, ali tem ensino, e ali tem discipulado. Vamos caminhar mais que nós vamos entender tudo isso. Qual o objetivo de um pequeno grupo multiplicador? O objetivo é preparar verdadeiros adoradores. Olha o que Jesus disse para a samaritana. Vamos lá em João capítulo 4, volte se você estava com a sua Bíblia aberta, volte um livro da Bíblia, versículo 24, Jesus disse que convinha passar por Samaria. Quando passou, ele parou ali na cidade, perto da cidade de Sinar, parece que é Sinar mesmo, onde havia um poço, e ao meio-dia, hora que foi falado isso aqui outro dia, hora que não era momento de pegar a água, sai uma mulher para pegar água, ele começa a conversar com essa mulher, e ela era samaritana, ele judeu. E aí, em determinado momento da conversa, ele diz o seguinte no versículo 24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. No PGM você consegue absorver este aprendizado. Você consegue aprender como adorar. Porque muitos cristãos de hoje pensam que eles só adoram quando vêm à igreja. Num pequeno grupo, nós aprendemos que a adoração ela é contínua. Eu adoro quando eu vou no posto abastecer o meu carro, eu adoro quando eu faço uma compra, eu adoro quando eu estou andando na rua, eu adoro quando estou sorrindo, eu adoro quando estou com raiva, eu adoro, a minha vida é para adorar, tem que ser assim. E no pequeno grupo nós aprendemos isso, e aprendemos a ser verdadeiros adoradores. Por que no pequeno grupo nós aprendemos e aqui não? É porque aqui nós estamos agora em cerca de 70 pessoas. É muito fácil uma pessoa passar aqui e você desviar a sua atenção. É muito fácil. Outro dia tinha aqui uma ararinha. Eu tenho certeza que muitas pessoas desviaram a atenção por vários momentos por causa daquela ararinha que estava aqui, voando. Graças a Deus, parece que ela ficou quietinha ali o culto todo. Mas no culto de terça-feira, qualquer coisa é motivo de nós nos chamar a atenção, e nós perdemos o foco, porque quando você tira a atenção de uma palavra, quando você volta, você leva 3 segundos, 20 segundos, 30 segundos, para você voltar ao que você estava. Por isso que nós precisamos chegar na igreja, dobrar os joelhos, fazer uma oração de entrega, e dizer, Senhor, agora comecei a minha adoração. Agora eu comecei mesmo. Na verdade, eu comecei quando saí de casa. Mas agora eu comecei a minha adoração aqui. Então eu quero pedir que o Senhor cerca os meus pensamentos, cerca a minha mente, mantenha a minha vida cativa do Senhor agora, para que eu possa prestar atenção só no Senhor. Porque tem pessoas que chegam na igreja
E ele demora muito, muito a se desligar do mundo, não é do pecado, não. Se desligar do cheque pré-datado, se desligar do carro que está estragando, se desligar da família que está dando problema, os filhos que estão dando problema, se desligar disso, os embaraços que estão de perto nos rodeiam. Por demorar muito, quando ele vai conseguir entrar na presença do Senhor, é lá no louvor. Imagine o quanto de coisa ele já perdeu. Sim, irmã Ângela. Exatamente. E aí ele não fica com vergonha. Aqui ele tem dois problemas. Ele tem a vergonha, a timidez, porque ele não conhece ninguém aqui. E muitas vezes ele nem vem aqui. Ele tem timidez. E segundo, aqui nós não temos tanta oportunidade assim. Então, para você que está em casa, a irmã Ângela está dizendo que a facilidade da pessoa entrar na presença do Senhor e se livrar de um problema é que está pouca gente ali. E aí logo ele se abre, oram por ele e Deus abençoa e ele prossegue. Isso é verdade. Inclusive nós vamos falar mais tarde sobre isso. Então vejam bem que você prepara o adorador. Quando ele aprende a adorar lá junto com 5 pessoas, 7 pessoas, 10 pessoas, para ele é muito mais fácil adorar quando ele chega aqui. Porque aí, independente do que os outros estão fazendo, se estão adorando ou não, ele se sente no desejo de adorar. E aí ele motiva muitos aqui a ser um verdadeiro adorador. É isso que funciona, por isso que funciona, é um dos objetivos do PGM. Outro objetivo é a conscientização sobre a grande comissão. Por favor, volte de onde nós estávamos aí, volte em Marcos, não é Lucas não, é Marcos. Você que está aí na sua casa, essa referência é Marcos 16:15, não é Lucas não. Eu coloquei errado ali. Pois bem, 16:15, diz o seguinte: e disse-lhes, Jesus está dizendo aos discípulos aqui, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a grande comissão, ir e pregar. É agradável nós enviarmos um missionário para a África, é agradável nós recebermos notícia, é agradável nós estarmos contribuindo, isso é agradável, mas o nosso povo também precisa. Quando você vai em Atos 1:8, por favor, vamos lá em Atos 1:8 da sua Bíblia. Atos está depois de João, nós já falamos aqui. Atos 1:8, Jesus está ali com os discípulos, ele já vai ser levado aos céus, e ele diz aos discípulos o seguinte, Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Isso aqui é simultâneo, é um trabalho simultâneo. Devemos então contribuir para outros países? É claro que devemos. Tanto é que esta igreja contribui. Mas devemos também contribuir para a nossa cidade. E, além disso, nós também devemos trabalhar. Cada um de nós deve fazer o seu trabalho. Olha o que diz aqui um trecho da minha fonte de pesquisa. PGM é poderosa ferramenta, então é uma ferramenta. É uma poderosa ferramenta para a grande comissão e é uma estrutura de apoio para a visão da igreja multiplicadora. A igreja multiplica com o trabalho de pequenos grupos multiplicadores. Outro objetivo é o incentivo à intercessão. Foi o que a irmã Ângela disse.
Vamos ali em 1 Timóteo, por favor, um pouco adiante, capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo 2, 1. Paulo está falando aqui a um jovem pastor chamado Timóteo. Esta é uma das cartas pastorais, que são 3 apenas. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. É a nossa responsabilidade. Meus amados, eu e você temos a responsabilidade de orar por Goianápolis. Nós temos esta responsabilidade diante de Deus, de orar pelo poder executivo desta cidade, pelo poder legislativo, pelo poder militar desta cidade, pelo poder judiciário. Nós temos a obrigação diante de Deus de estar diante do Senhor clamando pelos homens, por todos os homens. Então, devemos em todo o tempo ser intercessor, e a gente aprende isso. Imagine num grupo de 7, 10 pessoas, usando o exemplo da irmã Ângela, alguém chega com problema, pede oração, aquele grupo ora por aquela pessoa e vê o problema sendo realizado, não naquele momento, não estamos falando de milagre, mas o problema sendo realizado depois, mas a paz tomar conta da alma daquela pessoa. Isso não tem preço, é igual o cartão da American Express que usa. Então, veja bem que um dos objetivos é esse. Já vimos então que um objetivo é o preparo dos adoradores, outro objetivo é a conscientização sobre a nossa necessidade de evangelizar, lembrando que nós não evangelizamos só quando pregamos, nós evangelizamos principalmente com as nossas atitudes. Era o que Agostinho dizia, uma frase atribuída a Agostinho, diz o seguinte: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Nós pregamos muito mais com as nossas ações do que com as nossas palavras. E anulamos muitas das nossas palavras com as nossas ações, porque elas não condizem com o que nós falamos. Então, preparo de adoradores, conscientização da grande comissão, incentivo à intercessão, porque estamos ali em pequeno grupo, nós podemos orar com liberalidade, com liberdade, podemos orar à nossa maneira, do jeito que nós sabemos orar, e Deus vai responder do mesmo jeito, porque Ele não se importa com o modo como você ora, Ele importa com a sua intenção e com a sua sinceridade. E naquele pequeno grupo, você pode demonstrar a sinceridade, que muitas vezes nós não damos conta de demonstrar aqui. Porque quando eu estou perto do irmão, eu quero mostrar uma retórica diferente, e eu quero falar a palavra bonita, e às vezes isso atrapalha a minha concentração. Eu me concentro nas palavras e não na adoração e na intercessão. E veja bem que ali é onde você exercita a compaixão e o amor, ou o amor e a compaixão. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, antes de Timóteo, Colossenses capítulo 3, versículo 12. Nós lemos o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, e ele relata mais algumas coisas no próximo versículo, mas o que nos importa está aqui. Essas entranhas de misericórdia, você consegue entender o que é isso? Amados, você precisa ter a misericórdia dentro de você, de modo a lhe constranger, a lhe forçar a fazer o que Deus quer. E a misericórdia, ela vem através do amor. Então veja bem que você precisa aprender a exercer compaixão, exercer amor. Isso a gente aprende lá no pequeno grupo. Por quê? Porque é pequeno.
É um grupo pequeno, onde a gente pode, por exemplo, fazer uma cesta básica para alguém que está precisando dentre o grupo. A gente pode pagar uma energia, ninguém precisa ficar sabendo que o fulano ali, opa, ele está devendo energia. Não, ninguém precisa ficar sabendo. Ele traz para o líder diz, tem alguém que está precisando da nossa ajuda, está precisando pagar a energia ou a água, está precisando comprar um remédio, será que nós poderíamos ajudar? E faz ali um ofertório, e Deus abençoa, e aquela pessoa é ajudada, e isso fortalece aquela pessoa também a despertar o amor e a compaixão nela. Tudo isso acontece num pequeno grupo, coisa difícil de acontecer em grandes grupos. Outra coisa, que é o objetivo do PGM, o desenvolvimento dos dons. Eu estou impressionado e estou valorizando muito o trabalho do Natanael nesta igreja. Natanael, quando é que foi que você aprendeu a tocar violão? Hã? 1 ano que ele aprendeu a tocar violão. Olha como é que ele está tocando. Então, vejam bem que não são todos que têm essa disposição do Natanael. Não são todos que têm essa disposição. A Nara toca violão. Que dia que vocês já viram tocar aqui? Alguém já viu? Eu nunca vi. Já viu? Aqui na igreja? Aí, Miriam também toca. Oswaldo também toca. O Oswaldo toca, já vi tocar lá no outro lugar, mas aqui ainda não. Por quê? Porque aqui não tem oportunidade. Aqui já tem alguém que toca, já tem alguém que toca, já tem alguém que toca. O Oswaldo agora está suprindo ali, graças a Deus, glória a Deus pela sua vida, está suprindo ali. Então, vejam bem que lá no pequeno grupo, precisa de violonista. Lá precisa. Ah, mas eu não sei tocar violão, eu sei tocar teclado. Pois então pega o seu teclado e leva para lá. Vai ser utilizado lá. Aquele que tem medo de falar, entre 7 pessoas, ele tem mais liberdade, ele fala melhor. E ali ele aprende, ele diz, olha, se eu dei conta de falar entre 7 aqui, quando eu for lá no culto, na casa do irmão Cedil, ou do irmão Joel, eu vou tentar falar alguma coisa, vou preparar aqui, e aí lá ele gagueja, mas consegue falar. Aí ele diz, rapaz, eu consegui, esse negócio é bom, eu vou lá outra vez que eu vou falar, porque eu quero tirar aqueles erros que eu cometi da primeira vez. E aí ele fala, outra vez já fala mais desenvoltamente, e isso vai melhorando a vida da pessoa, a autoconfiança dele vai sendo elevada, a confiança em Deus vai sendo elevada. Ele diz, rapaz, mas Deus pode me usar também, que coisa boa. Então, isso acontece em pequeno grupo, desenvolvimento dos dons, coisa que nós não damos conta de utilizar os dons de todo mundo aqui. Quantas pessoas têm o dom de intercessão e não desenvolvem aqui? Quantas pessoas têm o dom do amor e não desenvolvem aqui? Então, lá ele vai começar a desenvolver, mas é só começar, porque isso aí vai expandir, o Espírito Santo toma conta desse negócio. Então, é um dos objetivos do PGM. Vejam bem o que está escrito ali. Temos diferentes dons. Isso aqui é a transcrição de Romanos 12, de 6 a 8, na versão NVI. Olha o que diz. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo a alguém, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. É isso que está dizendo. Na nossa versão tradicional, a gente não percebe estas coisas, mas a NVI traz isso na nossa linguagem coloquial. Então, vejam bem que Deus deu para o corpo dele alguém que tem misericórdia mais que os outros, que tem uma misericórdia fluente. Isso aqui é igual ao temperamento. Todo mundo tem o temperamento sanguíneo, mas tem uns que o sanguíneo é o que domina. O outro, eu não sei todos os temperamentos, o outro é o sanguíneo, que é explosivo, né? Então, tem aquele outro que é tranquilo, é um João da vida.
um João que tomou conta de Maria, mãe de Jesus. É aquele sossegado e coisa e tal. É o irmão Edson, é o irmão Edinho. Então, para morrer de repente, demora umas 3 horas. O Lucas também parece que é desse jeito, o Lucas da sonoplastia. Então, veja bem que eles têm um valor imenso no corpo de Cristo. Mas os outros também têm um valor imenso. Por quê? Porque Deus deu os dons para cada um. Os dons são para fazer o corpo funcionar, fazer o corpo crescer. É para isso que nós recebemos os dons. E cada um de nós tem dons. É impossível alguém se converter a Cristo e não ter dom, porque ele recebe o dom de Cristo. Ele recebeu, só precisa identificar qual é o dom dele. O meu dom é esse, o que eu gosto de fazer, o que eu me sinto bem é isso, pois então é esse que eu vou. E a coisa deu certo, é aquele dom que você tem. Firme nele e ajude o corpo a crescer. Pois bem, outro objetivo é a formação de obreiros e líderes, porque ali tem um líder, tem um tesoureiro, tem tudo ali no pequeno grupo. Outra coisa, e última, é a evangelização e o discipulado. Por que evangelização e discipulado? Porque ali você está encontrando com aquela pessoa toda semana. Uma vez por semana você encontra com aquela pessoa. E aí você sabe qual é a situação da pessoa, você sabe quais são as fragilidades da pessoa. Você sabe o que ele precisa. Então você comenta com ele. E você começa a orientá-lo. E começa a trabalhar com a moral dele. E começa a trabalhar com o compromisso dele. Você começa a adestrá-lo para que ele seja um igual a você. Porque é isso que é discipulado. É eu formar alguém igual a mim. Alguém que sirva a Deus igual a mim. Observe aqui, é no ambiente da vida, em comunidade. Isso já é outra coisa, isso é o valor. Então, eu queria ver se eu tinha colocado aqui, a máxima do discipulado bíblico é aprender como ser um discípulo e depois ensinar alguém a ser discípulo. É isso, é transmissão do que eu sou. Eu vou formar um outro igual a mim. Eu preciso do pequeno grupo, é para isso. E ele tem um valor imprescindível, ou pelo menos 4 valores. Eu vou falar bem rápido para nós terminarmos este assunto. Um dos valores do PGM é o valor de pertencer. Pertencer a um grupo. Este pertencimento nós não conseguimos aqui na igreja. Apenas na igreja. É muito difícil, são poucas pessoas que conseguem isso. E as pessoas têm necessidade de se sentir parte do meio. É uma necessidade que nós temos. Todos nós temos essa necessidade. Se a igreja deixar de conversar com um de nós aqui e começar a nos excluir das suas conversas, começar a nos excluir de grupos de WhatsApp, começar a evitar a gente, nós vamos perder esse senso de pertencimento. E se eu não pertenço a essa comunidade, por que eu vou ficar aqui? Vocês entendem isso? E isso é conseguido lá no pequeno grupo. Porque aí é lá que ele conhece a Cristo, é lá que ele conhece a igreja. Outra coisa, outro valor, é a necessidade de amadurecer. Lá nós conseguimos isso. Já falamos sobre isso em outros pontos. Outro valor é a necessidade de servir. Aqueles que não conseguem servir aqui vão servir lá. Já falamos sobre isso também. E outra necessidade é a necessidade de anunciar. Nós temos a necessidade, nós os cristãos, temos a necessidade de anunciar o Evangelho. Mas anunciar o Evangelho, como está dito ali, não é apenas falar de trás de um púlpito. Não é apenas falar com um microfone. É principalmente demonstrar para os outros o que Jesus fez por mim. Isso é que é anunciar. E se eu demonstro, aí eu estou anunciando, e olha lá que tem muita gente, eu conheço pessoas que não estão pregando ao microfone, mas eles estão sempre anunciando e terão muito mais galardões do que nós que falamos ao microfone. Eu não tenho dúvida nenhuma disso.
porque eles estão também ganhando almas. Então, meus amados, eu vou amadurecer a ideia, e Deus tem colocado no meu coração, para nós tentarmos outra vez estabelecer uma estratégia de pequenos grupos na nossa igreja neste ano.